Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, eu estou aqui, uma palavra bíblica e uma palavra ativacional para você começar muito bem o seu dia. Aliás, da melhor maneira o seu dia. Começar o seu dia buscando aquele que é o Senhor da sua vida. Buscando aquele que é o Criador da sua vida, aquele que se entregou por você, aquele que te ama acima de todas as coisas, aquele que vive e reina para todos sempre, Jesus. E nós declaramos nessa manhã o nosso amor por Jesus, nós declaramos nessa manhã o nosso amor pelo Senhor, declaramos que sem Ele nós não viveremos, não somos nada, mas com Ele não há nada que pode nos deter, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Bom dia então, cada um de vocês. Bom dia, Daia, Luciane, Neida, Elizabeth. Bom dia, Márcio. Bom dia, Vanderlei. Bom dia, família 659. Você que está comigo também pelo YouTube aqui, bom dia para você. Deixa o seu joinha pra gente aí também. Compartilha essa live, né? Quando você é ativo aqui na live, você tem que clicar nesse coraçãozinho aí. Você precisa colocar comentários, compartilhar. Isso ajuda a live a crescer, a alcançar outras pessoas. Você tem que mostrar aí pro Instagram, pro YouTube que é importante isso para você e de alguma forma ele ajuda a compartilhar. Mas faz isso também, ó. Vai lá, pega esse link lá no grupo do WhatsApp, manda para outras pessoas. Vem nesse aviãozinho aqui, ó. Compartilha com outras pessoas também essa live, manda para outras pessoas. E sempre é um tempo de bênção na vida dessas pessoas que vão receber em nome de Jesus. Uma vida alcançada já é uma bênção. Hoje é um grande amigo, ele vai estar com a gente hoje compartilhando a palavra. Pastor Márcio, pastor aqui no Braganey, cidade aqui vizinha. Vai compartilhar a palavra com a gente hoje aqui também. Vai ser um tempo de bênção, em nome de Jesus. Então você vai ter a oportunidade também de ser ministrado pela vida desse homem de Deus. Enquanto isso, então, você vai aí mandando seus convites, convidando as pessoas para estar com a gente, participar com a gente. Tá lá, ó. É esse aí, ó. Muito bem. E aí, meu querido? Bom Bom dia. dia, bom dia, tudo bem? Tudo bem por aí ou não? Como que tá as coisas aí no Braganey? Tudo bem, graças a Deus, tá uma benção aqui o Braganey, Que cidade benção. boa, cidade boa, Ó, que glória a coisa Deus. boa. Márcio, uma alegria muito grande ter você aqui com a gente, né, na família 659. Uma galera aí já conhece você também, já participou outras vezes com a gente. E hoje nós vamos ter a oportunidade também de sermos ministrados aí por você, sermos abençoados com uma palavra de Deus através da sua vida. Eu já já pedi para a galera, né? Galera que está aqui, já disparar os convites aí. Quero saber quem já deu, já mandou aí os convites para mais pessoas. Dá um joinha, né? Não deixa de compartilhar essa live. Nós vamos começar aí com já uma palavra para o seu coração, abençoando o seu dia. Então, abre o teu coração para aquilo que Deus quer fazer em você, através de você, em nome de Jesus. Márcio, fica à vontade, está contigo a palavra. Amém. Glória a Deus, que bênção, né? Tá aqui nessa manhã, Amém. bênção demais, glória a Deus. E a palavra que eu quero trazer hoje é uma palavra que fala sobre a nossa perseverança, né? Visto que o pastor fala bastante também sobre a perseverança, né? Uhum. Aqui na família 659. E eu acredito que sem a perseverança, a gente não vai conseguir cumprir o nosso propósito, o nosso chamado, né? Sem perseverança, a gente não consegue fazer nada, né? Então, Jesus é o nosso padrão, né? Jesus é o nosso, para quem nós devemos olhar sempre, né? Diante de qualquer situação, diante de qualquer circunstância, porque na Terra, aqui nesse mundo que nós vivemos, nós não estamos isentos
de passar dificuldades, de passar circunstâncias difíceis, né? E muitas vezes nós nos sentimos diante de tempestades, diante de circunstâncias difíceis, nós nos sentimos perdidos, às vezes sem saber o que fazer, né? Mas nós temos um alvo, nós temos um foco, né? Nós não andamos perdidos, né? Como quem dá golpe no ar, nós temos um propósito, né? Então, segundo isso que eu estou falando, em Hebreus capítulo 12, né? Uma palavra que o Senhor tem trazido bastante ao meu coração, né? Tenho ministrado bastante ela, em Hebreus capítulo 12, sobre a corrida que nos está proposta, sobre a perseverança, né? Eu quero ler esse texto com você. Fala aqui, Hebreus 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então aqui, o autor de Hebreus primeiro nos traz isso, né? Nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Eu acredito também diz respeito àqueles que já venceram na fé, né? A vida deles dá testemunho, né? Para nós, aqueles que já estão com Cristo também, e aqueles que nos cercam, né? Aqui em vida. Porque nós temos uma grande nuvem de testemunhas, pessoas nos olhando, né? E aí ele fala aqui que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso e de todo pecado, nos desvincular de todo o peso, de todo o pecado que nos assedia. Aí diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então o Senhor nos deu uma corrida para correr, uma carreira que Ele nos propõe para correr, né? E no versículo 2 ele vai dizer como nós devemos correr essa corrida. Como nós devemos correr essa carreira. De que maneira nós devemos correr. Porque, como eu disse, nós estamos, né, Jesus diz, nós estamos no mundo, vivendo no mundo. E nós, talvez você se sente muitas vezes tentado pelo pecado, né? O pecado bate a porta. Nós passamos momentos, circunstâncias delicadas, difíceis, mas aqui Jesus é o nosso exemplo de como nós devemos correr essa corrida, né? E nós devemos olhar para Ele. Então, no versículo 2, nos explica como nós devemos correr essa corrida. E ele fala assim, olhando firmemente, né? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então a gente percebe que Jesus, no momento de angústia, no momento de sofrimento, né, ele, em troca da alegria, né, ele estava com o seu coração voltado naquilo que estava por vir, no propósito, né, naquilo que viria depois, em troca da alegria que lhe estava proposta, que era nos levar para Ele, né, nos comprando para Ele, nos tornando seus filhos, a salvação da humanidade. Então, em troca da alegria que estava proposta para Ele, Ele suportou a cruz, né? Suportou a cruz e não fez caso do desprezo. Então, nós, diante de tempestades, diante de momentos difíceis, se nós não tivermos um alvo, não tivermos um foco, né, nós não tivermos o olhar fixo em Jesus, nós vamos desistir.
né? Nós vamos parar. Então, é igual a mulher quando está dando à luz, né? A mulher quando está lá no parto, ela em troca da alegria que lhe está proposta de ter um filho, de receber o filho, de nascer o filho, ela vai suportar aquela dor, né? Ela vai suportar aquele momento de dor ali, que é breve comparado ao que ela vai viver depois, a alegria de dar à luz. Uhum. Então, há um, há uma eternidade, há um propósito que Deus nos deu para vivermos com Ele na eternidade. E nós temos que colocar esse foco, colocar esse alvo de momentos difíceis nós nos lembrarmos. Ó, em troca há uma alegria que Ele me está proposta e há coisas que nós vamos precisar suportar, né? Como o Senhor suportou a cruz. Então, eu percebo que nós precisamos, como Paulo diz, olhar para a linha de chegada, né? Quando nós estamos caminhando num momento de deserto, momento de dificuldade, o que nos faz continuar perseverando é quando a gente mantém o alvo, o foco, olhando para aquilo que está por vir, olhando para a terra da promessa, né? Então, da mesma maneira, a gente olhando para o autor e consumador da nossa fé, né? É a mesma coisa quando Jesus diz, né? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, né? E aí, naquele tempo, eu aprendi que quando você fosse arar a terra, se você fosse arar ela e olhasse para trás, né? Ia ficar tudo torto, você ia se perder, né? Então ele tinha para que ficasse um caminho reto, ficasse retinho o arado ali, a terra, o preparo da terra, era necessário que ele ficasse olhando para frente, né? Olhasse para frente. Então, para que ele não viesse a desviar, se perder. Então, o que esse texto nos ensina é exatamente isso, é nós termos o foco na nossa linha de chegada, né? Olharmos para aquilo que Deus nos está proposto, nos propõe, né, na eternidade. Ter isso no coração e entender que há algo, uma alegria que nos está proposta, né? E o terceiro versículo ele diz assim, ó, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não fatigueis, não canseis, né, desmaiando em vossa alma, né? Então, como dizem Romanos 8:37, não há tribulação, não há angústia, não há nada que pode nos separar do amor de Deus, e em tudo isso nós somos mais do que vencedores, né? Mais do que vencedores. Então, eu creio que é isso. Eu creio que a perseverança, né? A nossa corrida da fé, né? Como uma maratona, né? Ela exige de nós resistência. A hora nós estamos indo mais rápido, de vez em quando, alguma hora a gente está indo mais, dando passos mais lentos, mas nós não devemos nunca olhar para trás, né? E sempre olhar para frente, sempre olhar para a linha de chegada, né? Em nome de Jesus. É. Então eu creio que é isso. Quando a gente olha para Hebreus, né, a gente não sabe bem ao certo quem foi o autor de Hebreus, a tendência é dizer que foi Paulo, mas a gente olha imaginando ele escrevendo, né, esse texto, né, mandando algo para as igrejas, né, eram palavras que alimentavam os novos convertidos, né, as igrejas que estavam espalhadas ali por aquela região, né, que estava sendo plantadas as primeiras igrejas. A gente tem plantado igrejas aqui, Márcio faz parte aí desse projeto, e o quanto exige perseverança. Hoje que a gente tem tecnologia, hoje que a locomoção é mais fácil, hoje que você tem um maior número de cristãos já nas cidades, é uma mensagem que não é uma mensagem agressiva, já é uma mensagem que as pessoas aceitam com mais facilidade, né? De um modo geral, a nossa cultura brasileira é uma cultura
que não tem uma restrição contra a Bíblia, pode não praticar a Bíblia, mas eles não têm nada contra a Bíblia e vai dizer assim, não, eu sou contra a Bíblia. São raras pessoas que dizem isso. Então, a cultura cristã, né? Agora imagina naquela época, aonde a fé cristã estava iniciando, quanta perseverança. Ele está dizendo isso aí para as pessoas, né, que estão lendo essa carta, chegando aonde está chegando essa mensagem para eles. Eles estão dizendo o seguinte, ó, nós precisamos caminhar com perseverança, mantendo o nosso alvo. Não podemos desanimar, não podemos deixar nada nos parar. O pecado ou a circunstância difícil é algo que eles estavam vivendo na própria pele. Hoje, talvez você está aqui pela manhã e você está vivendo algumas coisas na sua própria pele que você precisa de muita perseverança. Eu imagino que todos aqui gostariam de crescer mais em Deus, ou está buscando um crescimento pessoal também, está buscando resolver alguma coisa na sua própria vida. Todos nós estamos sempre nessa jornada. Algumas vezes a gente está criando dentro da gente mesmo alguns monstros, né? Dentro da gente mesmo que nos amedrontam. Outras vezes uma resistência espiritual sobre nós. Em outros momentos, né, problemas para serem resolvidos, problemas que fogem do nosso controle, situações que a gente não sabe nem o que fazer. Né? Eu não tenho dúvida que a realidade de algumas pessoas eu conheço, a gente já tem orado, é o que a gente tem vivido, é o que a gente tem passado. Coisas que mexem muito com a gente, por exemplo, a nossa família, questões que envolvem um casamento, envolve filho, envolve a nossa saúde, a saúde de alguém da nossa casa. Exige de nós muita perseverança. Talvez aquele dia que você não consegue nem dormir direito, de preocupação com alguma coisa, alguma situação que você está vivendo, aquilo está te martirizando, aquilo está te pressionando. Não sei se essa tem sido a realidade de alguém aqui nesse exato momento, nesse momento que a gente está vivendo, né, nesses dias que a gente está vivendo. Mas isso, com certeza, se não aconteceu com você ainda, vai acontecer, é uma realidade que todos nós passamos e vivemos, essa pressão, né, do mundo. Agora, o que nós precisamos, diante dessa palavra, receber de Deus? E aí, eu trago para mim também, né? Sou uma pessoa de carne e osso como você. Eu preciso da graça de Deus. Eu preciso continuar olhando para Cristo. Eu preciso continuar nessa carreira olhando para Ele. Me cansei, continuo olhando para Ele. Estou muito animado, continuo olhando para Ele. Veio uma tempestade, eu continuo olhando para Ele. Né? Eu estou numa situação decisiva da minha vida, eu continuo olhando para Ele. Eu não posso me iludir com esse mundo. Eu não posso me paralisar por causa das dificuldades. Mas eu preciso entender que nessa jornada é o Senhor quem vai me levar até o final dessa carreira. E eu vou chegar lá. Talvez você espera, eu acho que essa é uma mensagem que o mundo tem passado para as pessoas, espera ter essa jornada sempre com muito ânimo, muito ânimo, e isso não vai ser realidade. Eu estou falando para você algo aqui, é uma instrução pastoral para você, isso não vai ser uma realidade. Isso não é que você não consegue, isso não vai ser realidade. Um dia é diferente do outro. Algumas coisas na sua vida, tem algumas coisas ao seu redor da vida, um exemplo, que elas não vão mudar, mas nós podemos mudar a maneira de resolver, de encarar essa situação. Nós podemos olhar de uma maneira diferente, nós podemos encarar de uma maneira diferente. Nós temos que ter isso no nosso coração aqui. Hoje, o exemplo aqui, nós já passamos de 400 lives aqui da família 659. Milhares e milhares de pessoas já passaram por esse devocional, já participaram por um tempo, por um dia, por 10 dias. Quem já está há mais tempo acompanhando essa jornada, você percebeu, olha só que a gente tem caminhado com perseverança, mas tem dia que, de repente, você, um exemplo, usando o exemplo aqui
da minha própria vida. Tem dia que eu não vou estar bem, tem dia que na saúde vai acontecer alguma coisa, tem dia que pode acontecer um problema técnico, tem dia que de repente você não está com um sorriso para dar externamente para ninguém, mas não quer dizer que você não tenha paz no seu coração. Então tem dias e dias. Qual é o diferencial, Ana, Elisete, Dona Fátima, né? A Fátima Ait também. Qual que é o diferencial? O diferencial é o seguinte: eu posso estar nessa circunstância de enfermidade ou de dificuldade, mas essa não é a minha realidade. Eu sou um cidadão do céu e eu não vou parar. Meus olhos estão firmes em Jesus. Talvez você começando o seu dia hoje e tem algumas batalhas que você está evitando de entrar, que você deveria entrar nelas. Espiritualmente, por exemplo. Tem algumas batalhas que você, de repente, não está lutando e você deveria lutar. Tem algumas questões espirituais que você deveria entrar em oração por elas. E às vezes a gente fica meio na água morna, assim, e não entra nela. Então tem algumas coisas que você deveria dobrar o seu joelho e você deveria se posicionar em oração e jejum e dizer o seguinte: olha, vai mudar essa realidade, essa enfermidade, essa situação na minha casa, essa situação na minha cidade, na minha nação. Vai mudar porque a gente começa a se posicionar. Tem algumas batalhas, deixa eu ser bem sincero para você, tem algumas batalhas que você não quer entrar, mas que Deus vai levar você para essas batalhas. Você precisa lutar elas. Que Deus vai levar. De repente você vai fazer igual Davi, só vai na batalha só para entregar marmita para os irmãos. Você não quer, você nem está convidado para essa batalha, mas você vai chegar lá e o Espírito Santo de Deus vai te impulsionar para dentro dessa batalha. Você não deve se acovardar, você deve entrar nessa batalha. O contrário também é verdade. Tem algumas batalhas que você entrou que você não deveria ter entrado. Tem algumas batalhas que você não deveria ter entrado, você tem que sair delas. Você tem que lutar as batalhas que Deus está te levando para elas. As batalhas que valem a pena dar a sua própria vida por elas. Então, tem algumas batalhas que você precisa sair delas. Batalhas de arrogância, de egoísmo, né? Corridas que não valem a pena, às vezes de provar alguma coisa para alguém. Às vezes você entrou numa corrida, a gente está lendo aqui Hebreus 12, né, para quem chegou. Às vezes você entrou numa corrida, numa carreira que você está disputando com você mesmo, com seu próprio ego, com seu próprio egoísmo. Não vale a pena você continuar nessa corrida. Não vale a pena você continuar nessa disputa com alguém, não vale a pena. Não vale a pena você provar quem que é o melhor. Tem um livro muito conhecido, teologicamente muito conhecido, e mesmo que você talvez nunca ouviu falar desse livro, você seguramente já foi influenciado por ele. Tem um livro chamado Cidade de Deus, Cidade dos Homens, né, de Agostinho. Agostinho foi um grande teólogo cristão, muito antigo. Pensa um cara antigo, lá para trás, isso aí mesmo. Mas ele escreveu sobre a cidade de Deus e a cidade dos homens. E o que ele estava dizendo? A cidade de Deus, o princípio, tem um Deus que está no trono. E nós estamos ali como filhos dele. E o nosso objetivo principal é servir o próximo. Lavar os pés das pessoas, assim como o Senhor fez. A cidade dos homens, que é a sociedade que nós vivemos hoje, que você está inserido e eu estou inserido, a cidade dos homens é o contrário. Tem o homem sentado no trono. E de preferência que seja você sentado no trono. E as pessoas que estão ao seu redor, elas estão ali para servirem você. Contrário, o homem é o centro do universo. Então, sai dessa corrida cruel. Você não precisa dessa carreira, nem dessa guerra. Agora, há algumas batalhas. Marcinha, Mari, ó, o Clau aí também, ó, o Clau lá da França tá com a gente aí. Deve ser o horário do almoço, né, Clau? Então, bom almoço para você aí. Eu vi a Jéssica também.
Deus abençoe Glória a essa família, em Deus. nome de Jesus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Tem algumas batalhas que vocês precisam lutar. Tem algumas batalhas que, inclusive, às vezes nem são suas. Às vezes não é necessariamente uma batalha sua, mas é a batalha da sua família. Você precisa lutar ela. Às vezes não é a batalha nem da sua família, mas é da sua cidade. Você tem que lutar ela. Às vezes não é a batalha nem da sua cidade, mas é da sua nação inteira. Então você precisa lutar ela. Nós entramos nesse período de pandemia. Eu me lembro muito bem, em fevereiro de 2020. Márcio está aí, né, nessa época também. Nós entramos e nós estávamos iniciando um período intenso de jejum e de oração. 40 dias. Eu jejuei nessa época como eu nunca jejuei. Uma batalha que não era minha, mas era nossa. E hoje eu sinto em meu coração, no meu espírito, que é um tempo em que Deus está chamando você para lutar uma batalha. Uma batalha não minha, não sua, nossa. Uma batalha em prol do reino de Deus. Uma batalha espiritual, uma batalha que você está lutando pelos seus filhos, seus netos ou os filhos dos seus vizinhos. Uma batalha por um avivamento. Uma batalha por um avivamento na nossa nação. Uma batalha por um avivamento na sua igreja. Às vezes eu recebo mensagens, não é uma ou duas, é várias. Pastor, a minha igreja não cresce. Pastor, eu estou numa cidade de tal coisa. Pastor, é muito difícil a obra de Deus aqui. Líderes, às vezes pastores falando isso. E eu entendo muito bem essa realidade, mas nós precisamos entrar nessa batalha. Nossa batalha não é contra uma outra igreja. A nossa batalha é contra o império das trevas e nós precisamos lutar essa batalha. Hoje você está indo para o seu trabalho. Olha lá, a Jéssica disse que está no trem. Está indo para o seu trabalho ou está na sua casa ainda. Não importa onde você esteja. Perseverança. E olha para o Senhor Jesus, não tira os olhos dele, não desiste de jeito nenhum. E luta essa batalha. Hoje você recupere teu fôlego. Às vezes, eu vou passar para o Márcio de novo, para ele compartilhar um pouco mais com a gente. Mas às vezes você pensa em entrar na batalha e você se sente fraco para entrar nessa batalha. E eu sinto isso às vezes também. Mas é porque nós queremos entrar na batalha e a sensação que nós temos é que nós temos que lutar com a nossa própria força. Então é lógico, você não vai vencer na sua própria força. Você pode até conseguir algumas vitórias, mas sua força é incapaz. Então você tem que se revestir do sangue do Cordeiro. Você precisa morrer para esse mundo. E mesmo que você seja um pequenino na fé, você tem que lembrar que você tem um pai. É ele que vai lutar a sua batalha. Você só entre nela com ousadia, com coragem, mas saiba que é o Senhor, é na força do Senhor. Diga ao fraco, eu sou forte. É o Senhor quem lutará essa batalha. O que nós precisamos é representá-lo só. Mas quando o inimigo, às vezes a pessoa fala, mas quando o inimigo olhar, procurar alguém, ele vai olhar e ele vai ver só o sangue de Jesus. Ele vai procurar o Márcio, vai procurar o Fernando, ele vai procurar a Joana, a Maria. Ele não vai encontrar essas pessoas porque elas morreram para esse mundo. Ele vai apenas encontrar Jesus. Ele vai só encontrar o sangue do próprio Deus cobrindo a vida de cada uma dessas pessoas. Então, nós precisamos entrar nessa batalha com perseverança. Proclama um jejum hoje. Dobre o seu joelho, faça um propósito de oração. Se levanta a sua cabeça, nem que seja para você orar deitado de canseira, de desânimo, mas ore, você vai se posicionar em oração. Nem que seja para você dizer assim, olha, eu não estou com força espiritual para isso, mas o Senhor está comigo, essa batalha não é minha, é nossa, eu vou entrar nela junto com meus irmãos. Então hoje é dia de você se posicionar diante disso. Deus está contigo. Cléo, Deus está contigo. Jennifer, Deus está contigo. Neida, Deus está contigo. Fernande, Elaine, né? Elaine, Deus está contigo. Amém. Em nome de Jesus, André, Deus está contigo. Vou passar para você, Márcio. Glória a Deus. É isso mesmo. E a gente não deve jamais tirar os nossos olhos da promessa de Deus.
Amém. Não tire os seus olhos da promessa, não tire os seus olhos da palavra, né? Não tire os seus olhos daquilo que Deus já disse para você, né? Trazer a existência, trazendo a sua memória, no seu coração, aquilo que Deus já falou a seu respeito, né? Isso é a gente olhar para Jesus, olhar para a palavra. Eu tenho aqui a minha filhinha, né? A Helena, tá com 11 meses, né? Lindo, E hein? ela, nossa, e ela tá dando os primeiros passinhos, né? Dela ali. E a gente pega na mãozinha dela assim, ela fica olhando para mim, né? Para nós. E aí você solta assim, ela fica de pé, e ela vem dar uns 2 passinhos e se joga, né? E aí a gente observou que ela fica com os olhinhos dela fixados, ela olha nos nossos olhos, assim. Ela olha nos nossos olhos, solta e dá os passinhos e vem, né? Então, como uma criança que está dando os primeiros passos, é olhar diretamente nos olhos do Pai, diretamente para o Senhor, né? Para que a gente tenha os nossos passos de fé. Agora, quando a gente fala, né, de perseverança, sem a gente ter fé, nós não vamos perseverar. Mas como que é olhar para Jesus? Nós vamos estar cheio de Jesus, né? De uma maneira simples, como que eu olho para Jesus? Como que eu continuo olhando para Jesus? É eu olhando e tendo tempo, fortalecendo a minha fé na palavra de Deus. É eu meditando na palavra, é eu me enchendo da palavra, é eu tendo tempo com Deus, passando tempo com Jesus, né? No secreto, é eu me dedicando a isso, estando cheio do Senhor, né? Porque se nós não estivermos, nós simplesmente falamos assim, olhe para Jesus, mas não é de uma forma natural, né? Não é olhar para Jesus de uma forma natural apenas, mas sim enchendo o nosso coração da sua palavra, meditando na palavra, trazendo a palavra para dentro do coração, né? Orando, tendo esse tempo, né? Tendo comunhão com os irmãos, estando na igreja, estando na célula, né? Onde o ferro afia o ferro, viver a vida de igreja, viver a vida de comunhão com os irmãos, viver essa vida de igreja, estar perto de pessoas que te impulsionam para perto de Jesus, né? Isso é a gente ser sábio, ter sabedoria, né? A gente tá perto de pessoas que nos levam mais perto do céu, mais perto de Deus, né? Toda vez que você está perto de alguém que está cheio de Deus, você começa a ficar contagiado, né? Começa a ficar mais perto do Senhor. Então, olhar para Jesus é a gente, de uma forma espiritual, nos encher dele. Porque nós não podemos falar assim, se eu não viver essa prática na minha vida, eu não consigo olhar para Jesus, né? A minha carne vai falar mais alto, né? O meu desespero vai falar mais alto, as circunstâncias ao redor vão me encobrir. Mas se eu consigo levar essa vida devocional, se eu consigo levar essa vida com sabedoria, né? Você não precisa passar horas, mas nós mantemos uma perseverança de nós sermos excelentes ali no básico, né? De nutrir a nossa fé, nutrir o nosso... Porque a Bíblia fala que a fé vem por ouvir, né? A fé vem... Como que a fé nasce dentro do coração de alguém? Como que a fé nasce dentro de você, de uma pessoa? Através de ela ouvir o Evangelho. Quando ela ouve a palavra, a fé vai começar a ser gerada, o Espírito Santo vai Amém. gerar fé dentro dela. Mas como que a nossa fé é fortalecida também? É alimentada, nutrida? Da mesma maneira, o mesmo princípio, ouvindo a palavra. Ouvindo e, lógico, praticando a palavra. Dessa forma, a nossa fé vai crescer. E quando a nossa fé aumenta, né, de estar ouvindo, estar meditando na palavra, estar em oração, praticando os princípios da Bíblia, quando a nossa fé aumenta, a nossa esperança aumenta, né? A nossa esperança aumenta, nós conseguimos olhar para o alto, conseguimos continuar caminhando, né? Como o pastor falou, a graça de Deus nos capacita, o nosso coração cheio de Deus. Então,
em primeiro momento, nós precisamos nos desembaraçar do peso, nós precisamos deixar o pecado, mas é dessa forma, se aproximando mais de Jesus. Porque esses dias atrás eu vi um homem de Deus, né, que sei que o pastor também acompanha muitas vezes ele, o Luciano, né, Subirá, e ele, grande homem de Deus, e ele disse assim, eu tenho, sei lá, não me lembro certo, mas talvez 40 anos de caminhada com Deus. É uma história de perseverança, né? E não de qualquer maneira, mas intensamente, né? Então, ele disse, se eu sair do meu lugar de oração, eu posso ter não sei quantos anos de caminhada, mas se eu sair do meu lugar de oração, se eu deixar o meu alimento diário, se eu parar com isso, eu vou desfalecer. A minha alma vai desfalecer. Então, a perseverança nossa na caminhada, ela é diária, né? Ela é nós vivermos o presente, vivermos o dia que o Senhor preparou para nós, vivermos esse dia de hoje. Como que você quer viver esse dia de hoje? Como que você quer viver esse presente que Deus te deu, né? Às vezes nós estamos ansiosos olhando lá para frente, né? Ou até ansiosos olhando para o passado. Mas como que você quer viver esse presente? Olha esse presente. Vive esse presente olhando para Jesus, né? Desfrutando desse tempo. Mas hoje, busque ao Senhor, né? Amém. Hoje busque ao Senhor, não amanhã, não depois. Hoje busque o Senhor. Que seja pelo menos um pouco do seu tempo. Hoje busque por Ele. Hoje tenha comunhão com Ele. Hoje fortaleça seu coração no Senhor, Amém. né? Porque Ele vai lembrar você das promessas que Ele tem para você. Amém. Se você está no secreto, está no lugar de oração, o próprio Senhor vai te lembrar das promessas que Ele tem para você. Vai fortalecer, vai nutrir você, né? Mas quando nós não temos esse lugar, nós começamos a ser tendenciosos a sempre olhar para o lado. Olhar para trás, olhar para o lado. Seja quem for, né? Seja um cristão que está começando, seja um cristão que está mais à frente. É lógico que quem já tem anos de caminhada, né, já é mais maduro, tem mais experiência, né? É diferente, sim. Mas nós não podemos, de forma alguma, tirar os olhos do Senhor e se lembrar da alegria que Ele nos propõe, né? Amém. E finalizando, né, assim, a alegria que Ele nos propõe. A gente pouco fala sobre isso, né? Talvez, mas você já pensou o dia que você chegar no céu e dar de cara com Jesus? O que te espera lá, né? Como Paulo, né? Paulo disse, né? Ele fala sobre ele, né? Pastor, ele fala, acredito que ele está falando sobre ele mesmo. Ele fala lá em 1 Coríntios, não me lembro agora. Acho que é isso, 14. O pastor pode me ajudar. Ele fala, conheço um homem, né? Que há 14 anos foi arrebatado, foi levado ao céu, ao terceiro céu. Foi arrebatado, não sei se no corpo ou fora do corpo, foi levado ao terceiro céu e ouviu coisas indizíveis, né? Ouviu coisas indizíveis que ao homem não é lícito falar, né? Então eu fico pensando o que nos aguarda na eternidade, no céu, na presença de Deus. Em momentos de angústia e sofrimento, nós devemos trazer essa promessa no nosso coração. Porque ela vai nos ajudar a manter a cabeça erguida, vai nos ajudar a continuar servindo, amando as pessoas, né? Vai continuar nos ajudando a viver o propósito de Deus, a permanecer na fé, né? Ter esse alvo. Jesus, em troca dessa alegria que estava proposta a Ele, que é nos levar e nos tornar seus filhos, que é estar ali vivendo a vontade do Pai, está sentado no trono, está sentado à destra de Deus, governa para sempre, né?
Então, nós não podemos caminhar de qualquer maneira, mas nós temos um alvo. Em nome de Jesus. Amém. É isso. Nós vamos orar pela tua vida agora. Você que está aqui, né? Quer também colocar um pedido de oração? Pode colocar esse pedido de oração aqui nos comentários. Nós vamos orar, interceder por você. Você que ainda não é seguidor do Márcio aí, começa a seguir ele. Né? Sempre tem uma palavra abençoada ali no seu Instagram. Você também que é seguidor do Márcio, está chegando aí, vem cá, começa a seguir a gente. Sempre, todas as manhãs, estamos aqui com esse devocional. Um tempo de bênção, realmente, de muito crescimento. Nós vamos orar, Márcio. Seguramente tem pessoas aqui que estão enfrentando enfermidades, pessoas que estão precisando de um milagre, pessoas que querem se reconciliar com o Senhor, pessoas que estão aí, ó, como a Érica, primeiro mês do trabalho, Deus abençoe ela. Ali várias pessoas que vão começar a colocar os pedidos de oração. Eu quero pedir para você orar pelas nossas vidas, orar por essas pessoas, abençoar Amém. essas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém, em nome de Jesus. Então vamos orar. Se você está aí, pode fazer isso, coloque aí a mão no seu coração. Se você está no trabalho, em algum lugar, simplesmente acompanhe, eu creio que você vai ser abençoado, né? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos aqui, Pai, todos os seus filhos que estão aqui, Pai. O Senhor conhece a vida deles, sabe onde eles estão nesse exato momento. Os seus olhos, Pai, estão sim fixados na vida deles, olhando para eles, em nome de Jesus, e os seus planos para eles são planos de paz, são planos de bem. Eu quero declarar, Senhor Deus, agora, a tua bênção sobre eles, o teu fortalecimento sobre eles, Amém, Deus. a tua perseverança, em nome de Jesus. Eu acredito que o Senhor está colocando, sim, aqui um propósito, um chamado na vida de pessoas, liberando, né, um cajado, que é uma missão de Deus, para você perseverar nessa missão. Você é chamado por Deus, é escolhido por Deus. E a partir desse momento que você é escolhido, entenda que tudo vai cooperar para o seu bem, porque você é chamado segundo o propósito de Deus. Deus te chamou. Então eu quero declarar isso sobre você, a perseverança de Deus. A graça de Deus, que você vai olhar para cima, vai olhar para a eternidade, para aquilo que Deus tem preparado para você. Em nome de Jesus, eu quero declarar agora a cura de Deus também. Você está sofrendo com uma enfermidade, né? Em nome de Jesus, eu quero dizer algo para você, que as feridas de Jesus curam você. As feridas de Jesus te saram. Em nome de Jesus, Ele levou as suas enfermidades na cruz. E eu declaro a cura sobre você agora. Né? Se alguém sofre com um problema de intestino, né, declaro, seja curado em nome de Jesus. Seja abençoado todo o seu corpo, o seu emocional, seja levantado agora em nome de Jesus. Seja levantado o seu emocional, seja alinhado ao Espírito de Deus. Em nome de Jesus, seja governado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que você possa continuar olhando para o alvo, confiando no Senhor acima de tudo, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Márcio, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória Deus a Deus, abençoe né, por você, pela sua família. E você também que esteve aqui com a gente. Amanhã a gente está aqui novamente, às 6h59. Amanhã também tem um convidado especial aqui, o pastor Pedro, lá de Londrina. O pastor na Igreja Nova Aliança. Né? A Nova Aliança, muito conhecida a igreja lá, muito grande a igreja lá em Londrina. Né? Vai estar nos abençoando aqui pela manhã e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, meus queridos, em nome de Jesus. Tenham um ótimo dia.